Bom, tem vários fatos que podem justificar essa não aceitação do feriado da consciência negra no Brasil. Eu gosto de ver discursos políticos, falas de autoridades quando são questionadas. Várias delas dizem o seguinte, sempre apelam para o aspecto comercial. Olha, o Brasil já tem muitos feriados, um dia mais fechado é um prejuízo para o comércio, um prejuízo para a indústria, diminui a arrecadação de impostos, dá a impressão que a cidade vai à falência se o Dia da Consciência Negra não for respeitado. E essa questão, eu volto ao que eu falei no início da aula. Se fosse para questionar os feriados, nós temos vários outros feriados que poderiam ser questionados. Isso sem contar os recessos que muitas vezes não são colocados. Então, muitas vezes a resposta mais simples é a correta. Por que tem uma resistência com relação ao Dia da Consciência Negra? Puro e simples preconceito. Se fosse um dia de qualquer outra coisa, se fosse um feriado de rememoração de qualquer outro aspecto cultural, talvez fosse respeitado. Como é um feriado de resistência, de rememoração, de relembrar algo que muitas vezes para a sociedade brasileira ainda é complicado e espinhoso de ser explicado, o feriado muitas vezes é ignorado. Tomara que a gente consiga, enquanto profissionais de história, enquanto educadores, conscientizar essas próximas gerações para que daqui a alguns anos essa consciência negra, esse Dia da Consciência Negra, seja cada vez mais forte e permanente na nossa sociedade. América Portuguesa, África e o mundo atlântico, resistência à escravidão. Durante muito tempo, pensava-se, erroneamente achava-se que os escravos aceitavam a sua condição. Isso é uma inverdade. Os escravos lutaram, resistiram das formas que eles tinham, com as ferramentas que eles tinham naquele momento para a resistência. Qual que era o problema? O governo português, ele era muito astuto, ele era muito bem organizado em vários aspectos e essa sobreposição cultural e essa obrigação do escravo de permanecer nessa condição perdurou durante muito tempo. Não foi por falta de resistência, por falta de capacidade de organização. Foi uma opressão muito grande, sistematizada de todo um governo contra um povo. Por isso, a demora tão grande para se acabar com a escravidão no Brasil. O Brasil é um dos últimos países do mundo a acabar com a escravidão. Vamos ao quadro. Nós temos aqui, então, um exemplo, eu coloquei isso daqui, é um dos vários anúncios de jornais classificados da época que apresentam principalmente cartazes de procura de escravos fugitivos. Então aqui, olha, tinha até um desenho ilustrativo, quase infantil, do escravo fugindo com uma malinha aqui na mão, uma malinha não, uma trouxinha de roupa.
E olha só o anúncio. Fugiu a Joaquim Domingues Correia, né? Então, a Joaquim quer dizer que fugiu do Joaquim. Na cidade de Campinas, um escravo de nome Augusto com os seguintes sinais. Então, o escravo, tá vendo? Ele tem só um nome, batismo, obviamente, um nome português. Cor bem preta, bastante barba, magro, falta de 2 ou 3 dentes na frente, tem uma orelha mais curta do que a outra. Só essa descrição já mostra o sofrimento do escravo naquela época. Quem desse escravo der notícia certa ou entregar na cidade de Campinas, na Rua do Rosário 53, receberá a gratificação de 50 réis. Não obstante, esse escravo fugiu no dia 10 de setembro do corrente ano. Por que colocar um anúncio para recuperar o escravo? Porque o escravo era algo valioso, tanto que você tinha ali a recompensa. E você tinha várias pessoas que se especializaram nessa captura de escravos, né? Muitos deles o capitão do mato, os capitães do mato. Os capitães do mato aparecem de duas maneiras na nossa sociedade. Ele é aquele escravo que muitas vezes era... Não vou usar a palavra dócil porque ela pode gerar preconceito, mas era aquele escravo que via na situação de oprimir outros escravos um pouquinho de melhora da sua condição. Então o português muitas vezes percebendo isso, pegava um escravo que ele se dava melhor, promovia esse escravo, colocava uma bota no pé dele, dava uma arma na mão dele e falava, agora você cuida dos outros escravos. E a pessoa naquela condição de desespero aceitava essa posição. Muitas vezes o escravo era o que se dizia na época um mestiço, né? O filho, muitas vezes ilegítimo, de um homem branco poderoso com uma negra, e que acabava ali também virando o capitão do mato. Além de cuidar dos escravos, o capitão do mato também era muitas vezes especializado em capturar escravos fugitivos em troco da recompensa. Tem um conto do Machado de Assis, recomendo muito a vocês, que se chama O Pai contra a Mãe, que é a história de um capitão do mato que precisa capturar uma escrava fugitiva para comprar um remédio para o seu filho, e essa escrava fugiu exatamente porque ela queria que seu filho, ela estava grávida e ela queria que seu filho não nascesse nessa condição de escravo e tivesse uma condição melhor. Então um conto belíssimo e que nos ajuda a entender um pouquinho a mentalidade do Brasil naquele momento. O Pai contra a Mãe do Machado de Assis é muito importante, faço votos que você leia. Voltando ao quadro, então você tinha vários casos de fugas, como resistências, revoltas, os escravos se revoltavam, greves, o professor escravo fazia greve, sim. Depois eu recomendo para vocês uma citação que mostra uma lista de reivindicações de escravos grevistas. Os escravos muitas vezes faziam suicídios e abortos, olha o desespero, pessoal, faziam suicídio e um aborto para se libertar dessa situação, e a mais famosa delas, o agrupamento dos quilombolas. O quilombo era uma mini sociedade, uma mini cidade. O quilombo não tinha só escravos fugitivos, ele também tinha indígenas que eram fugitivos, homens livres pobres, que também estavam ali buscando uma sociedade diferente. Professor, quem que são esses homens livres pobres? Nunca ouvi falar dessa nomenclatura. Essa nomenclatura dos homens livres pobres, ela aparece com mais força no Brasil no período minerador, a gente vai falar disso posteriormente. Tem um livro da Laura de Mel de Souza que se chama Os Desclassificados do Ouro. Nela ela fala do homem livre pobre. O homem livre pobre muitas vezes era um degradado, uma pessoa alheia à sociedade portuguesa, que não era rico, era branco e vinha ao Brasil. Essa pessoa, ele era extremamente marginalizado. Imagine você conseguir emprego numa sociedade escravocrata. Era algo quase impossível. Então, muitas vezes, esse homem livre e pobre, ele vinha numa condição pior até mesmo do que os escravos e buscava refúgio no aquilombamento, na formação de quilombos. Então, todas essas situações, né, suicídio, aborto, revoltas, greves, o aquilombamento, mostram o quão complexa é essa sociedade, o quão inquietos eram esses escravos e o quanto que eles lutavam para ter uma condição de vida melhor. Voltando ao quadro. Dos vários quilombos do Brasil, até hoje nós temos regiões que eram regiões de antigos quilombos. O quilombo dos Palmares era o mais famoso. Esse quilombo existiu, há registros deles, desde o início do século XVII, 1605, até o final de 17, então ele dura quase 100 anos. Tornou-se, na verdade, uma confederação, porque ele era unido e tinha comércio, contato com outros quilombos. O seu auge foi entre 1630 e 1650, exatamente o período da União Ibérica. Zumbi dos Palmares foi o seu último líder e foi derrotado, assassinado pelo famoso bandeirante paulista
Domingos Jorge Velho. Por conta do assassinato do Zumbi Palmares, é que o Dia da Consciência Negra tem a data lá do dia 20 de novembro. E é interessante pensar que nos últimos anos nós temos uma série de revisionismos com relação a lugares que eram pessoas, nomes de praças, de ruas, de monumentos que estão sendo revisionados. Domingos Jorge Velho tem vários monumentos, ruas, praças que estão tendo seu nome revisitado e trocado por conta desse revisionismo positivo da história. Aquele que era considerado um herói, na verdade a gente vê que ele tinha uma ação no mínimo polêmica no contexto de toda essa colonização do Brasil. Voltando ao quadro, essa é uma das citações mais importantes, uma das favoritas minhas da aula. É do Enio José da Costa Brito e da Brígida Malandrino, no texto História e Escravidão, Cultura e Religiosidade Negras no Brasil, um levantamento bibliográfico. Esses dois autores fazem um levantamento bibliográfico muito interessante, muito importante, sobre vários trabalhos que se relacionam com a escravidão no Brasil. Então é um texto gostoso de ler, fácil de encontrar e que nos ajuda a ter uma noção da escravidão no país. Olha só o que eles dizem. Os negros estiveram presentes desde o início da formação social brasileira. Sendo possível afirmar que suas culturas e, consequentemente, suas religiões contribuíram para forjar as identidades formadas no Brasil. Agora vem a frase mais importante da citação. Compreender a escravidão é, de certa maneira, uma tentativa de entendimento da cultura brasileira e das religiões presentes e formadas no Brasil. Vou ler novamente, igual o Mário Sérgio Cortella gosta de fazer. Compreender a escravidão é, de certa maneira, uma tentativa de entendimento da cultura brasileira e das religiões presentes e formadas no Brasil. É dessa citação que eu tiro aquele raciocínio de que a cultura africana, entender a escravidão, não é entender uma parte da nossa sociedade, uma parte da nossa história. É entender quase que a totalidade da história. Essas pessoas, esses escravos, esses homens, mulheres negras que sofreram, que lutaram, que ajudaram a construir a nossa nação, eles não são um pequeno excerto da nossa sociedade. Eles são a maioria, inclusive em números absolutos quando vieram ao Brasil. Então, por isso, reforço novamente a importância de entendermos, compreendermos, analisarmos, refletirmos sempre a escravidão, os problemas da escravidão, os legados que esses povos nos trouxeram e o porquê da falta de debate dessa situação hoje em dia, as resistências contra o feriado da consciência negra, os inúmeros casos de racismo que aparecem no Brasil até os dias atuais. Então, esse entendimento, esse aspecto reflexivo, ele é de suma importância na formação nossa enquanto cidadãos e na formação também dos nossos alunos. A economia canavieira e as invasões holandesas no Brasil, a cultura do açúcar. Então nós falamos bastante sobre a escravidão, agora a gente vai falar de um aspecto mais econômico que tem relação com as invasões holandesas no Brasil. Vamos ao quadro. Invasões holandesas, porque tiveram várias, né? Mas a que mais dá certo é do período da União Ibérica. Então, antes de falar da invasão holandesa, vamos falar da economia do engenho de açúcar. O engenho de açúcar, né, a economia açucareira, tem o seu auge no período de 1600 a 1650 no Brasil. A produção na região Nordeste, uma região de clima propício, solo propício, próxima para fazer o escoamento da produção com a Europa. Você tinha a ideia do plantation, né, aquela ideia de uma monocultura para exportação, baseada no braço escravo. Desculpa. Gilberto Freire, né, o grande sociólogo, no livro Casa Grande Senzala, analisa essa sociedade quando ele explica que a sociedade da época demonstra o poder dos senhores de engenho. O senhor de engenho, em alguns momentos, ele vai ser comparado a um senhor feudal, né? Tal o seu poder, tal a sua proeminência, a sua importância na organização da sociedade brasileira. Esse senhor de engenho, esse dono do engenho de açúcar, ele conseguia de uma maneira muito clara, muito cristalina,
transformar o seu poder econômico no seu poder político. Ele tinha um poder acima, inclusive, de algumas autoridades portuguesas que estavam construídas naquela região. Eram pessoas muitas vezes jovens, aventureiros, que vinham para fazer a colonização, depois compravam com dotes elevados e traziam as suas esposas para constituir família no país e fizeram realmente fortunas. Muitas vezes a gente não pode deixar isso em consideração, relembrarmos que o dia a dia dessas pessoas também era difícil, né, por conta da relação tensa com os escravos, pessoas que queriam tomar as terras. O Brasil naquele momento, ou melhor, a colônia naquele momento, era um lugar extremamente violento, com perigos para todos os agentes sociais que estavam ali envolvidos. Voltando ao quadro. Segundo Capistrano de Abreu, que é um historiador mais antigo, mas muito importante no Brasil, a sociedade brasileira daquele período basicamente tinha um pai taciturno, então, ou seja, aquele senhor de engenho mal-humorado, que seguia as regras do seu jeito, uma esposa medrosa e obediente e filhos completamente amedrontados. Uma sociedade extremamente machista, paternalista, e a gente vê esse aspecto paternalista nessa citação. A citação é do Capistrano de Abreu, tá, gente? Olha só. Achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente, ou seja, segundo a lei, poderá matar assim a ela ou o adúltero, salvo se o marido for peão e o adúltero for fidalgo. Então você imagina a seguinte situação. O senhor de engenho, dono das terras, chega em casa. Ele encontra sua mulher em adultério com um escravo. Licitamente, ou seja, com o perdão da lei, ele poderia matar a esposa e o escravo que estava traindo. Isso era lícito, pergunte a lei. Inverte a situação. O fidalgo tem uma amante, o senhor de engenho tem uma amante, e ele pego numa casa mais humilde, não vamos falar do escravo, uma casa de um ferreiro, né, de um carpinteiro. E ele é pego com a mulher do carpinteiro. O carpinteiro chega, o carpinteiro pode matar o fidalgo? Não. Poderia matar a esposa, era lícito para eles. Da esposa a gente elimina, o fidalgo não pode morrer. Então, isso demonstra o quão assustadoramente como que essa sociedade é extremamente paternalista, machista, autoritária e tudo que você pode pensar nesse sentido. Então, lógico que esse machismo, esse autoritarismo, esse paternalismo, ele acaba chegando aos nossos dias. Não com a mesma força, mas nós entendemos as heranças que estão ali colocadas. Voltando ao quadro, uma citação do Thomas Skidmore. Thomas Skidmore tem uma história bastante interessante. Ele é um historiador inglês, brasilianista, especialista em história do Brasil, escreve textos belíssimos. Olha só o que ele diz. Abaixo dos grandes proprietários de terra estavam os proprietários menores e os pequenos fazendeiros, geralmente de origem camponesa em Portugal. Os pequenos assentamentos urbanos incluíam portugueses ou descendentes de portugueses sem terra, tais como artesãos e soldados. Na parte mais baixa da hierarquia branca estavam os homens livres, que eram os degredados. Então ele está tentando demonstrar para a gente um pouquinho de como era a organização social do Brasil com relação aos homens brancos. Então você tinha os fidalgos, os grandes proprietários de terra, os proprietários de terra menor, você tinha as pessoas que eram ali profissionais, que tinham uma profissão, mas não tinham terra, então um sapateiro, um pedreiro, a pessoa que era um carpinteiro, e o homem livre pobre, né, que era geralmente o degredado que veio de Portugal. O camponês que veio de Portugal conseguiu uma vida melhor no Brasil. Isso na hierarquia do homem branco, né? Os escravos, obviamente, estão na sua Constituição extremamente não favorável, para colocar o mínimo. Então essa sociedade, ela não era só composta por homens extremamente ricos e escravos. Você tem ali muitas nuances, né? Muitos coloridos nessa Constituição da sociedade brasileira, e Thomas Skidmore, nessa citação, quer mostrar um pouco dessa complexidade. A economia canavieira e as invasões holandesas, o período da União Ibérica. O período da União Ibérica, cronologicamente, ele é pequeno. Ele vai de 1580 a 1640. Mas ele tem grandes consequências quando a gente fala da Constituição do Brasil. Que consequências são essas? Com o fim de Portugal, né, de um curto período de tempo, a Espanha domina Portugal, a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas desaparece. Tudo é a América Espanhola. Isso facilitou a ação dos bandeirantes, que ultrapassaram
esse meridiano de Tordesilhas para procurar ouro, para apresar os índios. Eles não tinham resistência porque, teoricamente, era o mesmo território, né? Então, por isso é um dos motivos que explica a descoberta de ouro na colônia portuguesa na América, futuro Brasil, exatamente nesse período da União Ibérica. E é o período da União Ibérica que explica também a invasão que os holandeses fizeram no Nordeste brasileiro. Não era só a questão de invadir a região de maior produção de açúcar no mundo daquele momento. Tem a ver também com salvaguardar os investimentos que os holandeses tinham feito no Brasil. Vamos ao quadro. Então, a União Ibérica ocorre por conta da morte do rei de Portugal, que não deixa herdeiros nem próximos. Então, por conta disso, você tem a formação dessa união. Essa união suspende o Tratado de Tordesilhas e, como eu já mencionei, facilita a atuação dos bandeirantes, há uma facilidade no trabalho e as invasões holandesas, especificamente no Nordeste brasileiro. Havia uma espécie de parceria entre Holanda e Portugal nesse período. Quando os portugueses foram organizar o negócio do açúcar no Nordeste, eles não tinham dinheiro e não tinham o que a gente chama hoje de expertise para começar esse negócio do açúcar. E vários proprietários de terra, várias pessoas influentes da Holanda ajudaram nesse processo, investiram dinheiro no Nordeste. Qual que era a sacada, como é que era organizado essa situação no Brasil, com Portugal e com relação ao comércio? O Brasil produzia açúcar, extremamente valorizado na Europa. Esse açúcar, depois de pronto, era enviado a Portugal. Portugal vendia à Holanda e a Holanda redistribuía na Europa. Então, por conta desse investimento holandês no Brasil português, para fomentar a produção do açúcar, havia essa parceria, vamos colocar assim. Qual que é o problema? Quando tem a União Ibérica, Portugal desaparece, a Espanha começa a controlar esse negócio do açúcar. Holandeses e espanhóis não tinham uma relação muito boa. Por conta disso, os holandeses invadem especificamente o Nordeste. Eles querem salvaguardar o negócio que eles tinham com grande lucro, principalmente com a exportação do açúcar. E dá certo. Durante um curto período, durante a União Ibérica, os holandeses dominam algumas regiões brasileiras, principalmente ali a cidade do Recife e demais imediações. Vamos ao quadro. Então, o período da dominação holandesa numa região do Brasil, de 1630 a 1654. Motivo: a rivalidade com a Espanha e garantia dos investimentos relativos ao comércio do açúcar. E um grande destaque nesse período, a atuação do Conde Maurício de Nassau. O Conde Maurício de Nassau, segundo os historiadores, foi o administrador mais bem educado, capacitado que esteve no Brasil. Maurício de Nassau não era um qualquer na Holanda, ele era descendente de uma família extremamente tradicional, próxima da nobreza. Então, durante um curto período de espaço, nós tivemos uma pessoa no Brasil, no Nordeste brasileiro, que não pensava única e exclusivamente naquela ideia da colônia de exploração. Maurício de Nassau foi tão importante na organização da Holanda brasileira que o seu nome é lembrado até hoje. Você tem monumentos, construções da cidade do Recife, pontes que foram feitas por ele. Lógico que ele não era um santo, que você tinha a questão da exploração colocada, mas você também tinha, talvez por um curto período de tempo e de uma maneira inédita, uma preocupação com o bem-estar, com a organização, com a urbanização do país naquele momento. Voltando ao quadro, da região, né? Maurício de Nassau faz uma conciliação entre os colonos portugueses e holandeses, conciliação essa com dinheiro. Os colonos portugueses que estão mexendo com o negócio de açúcar estão quase falidos e Maurício de Nassau faz o intermédio de vários empréstimos. Ele permite a liberdade religiosa no Nordeste brasileiro, tanto que você tem um grande número de imigrantes judeus que vêm da Holanda para o Nordeste. Um incentivo à reorganização da produção açucareira e uma missão científica e artística muito importante. Quando a gente fala de missão científica, a gente só lembra da missão artística trazida por Dom João VI lá no século XIX, 1808 em diante. Mas o Maurício de Nassau também traz uma missão artística. Você tem pela primeira vez estudiosos trabalhando no Brasil. De botânicos, você tinha vários cientistas. 2 pintores muito famosos, você tem o Eckhout e o Franz Post.
Desses dois pintores, você tem as primeiras imagens, né? Não imagens fotográficas, obviamente, mas primeiras pinturas feitas por grandes nomes do Brasil. Eles pintavam paisagens, pintavam as fazendas açucareiras, pintavam as índias, pintavam as mulheres negras, os homens negros. Eles pintavam aquilo que chamavam a atenção naquela sociedade que, para um holandês do século XVII, era extremamente diversa. Então essa missão artística científica mostra que nesse curto período de tempo, o Maurício de Nassau conseguiu ali ter uma importância muito grande no Brasil. Só que você tem um período da restauração, que a gente vai trabalhar depois. O Maurício de Nassau é retirado do Brasil pela Companhia das Índias Orientais, é colocado um outro administrador que começa a cobrar os empréstimos, e a partir daí você tem um desgaste muito grande das relações entre colonos portugueses que estavam no Nordeste e os holandeses. Mas no curto período do Maurício de Nassau, essas relações foram muito positivas. Restauração, então. A partir de 1640, com a coroação de Dom João IV, que retorna à organização da coroa portuguesa. De 1645 a 1654, a famosa insurreição pernambucana, na verdade, é a guerra de expulsão dos holandeses. A demissão de Maurício de Nassau da Companhia das Índias Orientais revoltou os senhores de engenho do Nordeste, que aderem à insurreição pernambucana e expulsam os holandeses. Se o Maurício de Nassau, a história a gente não tem si, a gente brinca um pouquinho, mas talvez se o Maurício de Nassau tivesse ficado mais tempo, ou alguém mais próximo à sua administração tivesse ficado no Brasil, talvez essa insurreição pernambucana demorasse mais tempo. E olha só, foram quase 10 anos de guerra. Mesmo assim, os holandeses foram expulsos e os portugueses retomaram o poder, mas as marcas ali da administração do conde Maurício de Nassau permaneceram e permanecem no Nordeste brasileiro, na região de Recife, até hoje. Vamos para a nossa segunda situação-problema. A cultura do açúcar, economia e política. Eu tentei nessa situação-problema fazer um paralelo entre a produção de açúcar atual e do passado, né? Então, essa reportagem da Veja, né, de 2020 diz o seguinte, ó. A reportagem foi acessada em 2020, mas era um pouquinho mais antiga. Salvo engano, era de 2014, 2015, por ali. O governo brasileiro vai incluir as indústrias de açúcar e etanol em um programa de restituição tributária a exportadores, o Reintegra, confirmou o ministro da Fazenda, Guido Mantega, ao jornal Valor Econômico. Por que eu fiz questão de colocar essa reportagem? Desde o século XVI, né, do 15 para o 16, o governo brasileiro, o governo de Portugal, o governo instituído nessas terras, tem uma preocupação com os produtores de açúcar. Se era lá no século XVII com o Maurício de Nassau, antes dele com os portugueses ou posteriormente, essa cultura do açúcar, esse plantar cana-de-açúcar no Brasil é uma permanência histórica. No Nordeste, depois no Centro-Oeste, hoje em todas as regiões do Brasil, principalmente no Sul e Sudeste, você tem canaviais gigantescos. Então a produção de açúcar no Brasil, da cana-de-açúcar, ora para açúcar, para etanol, para vários produtos, ela é muito forte. E olha que interessante, desde o século XVI, os anos de 1500, você tem ações governamentais para proteger essas pessoas. E a ação aqui do ministro Guido Mantega, que foi ministro do período Dilma, mostra isso. Um programa de reintegração, de tirar impostos para que essa indústria do etanol, para essa indústria do açúcar, tenha cada vez mais respaldo do governo e consiga se estruturar. Tecnicamente, você deve estar pensando a mesma coisa do que eu. Professor, um grande usineiro, ele não é pobre, né? Vender etanol, produzir etanol, vender açúcar, dá dinheiro. Mas muitas vezes a administração é ruim e mesmo assim o governo ajuda. Voltando ao quadro. Perdão, gente, eu vou voltar um pouquinho. Aqui, nós falamos da reportagem do Guido Mantega. Por que o governo se preocupa tanto em ajudar os produtores de etanol e açúcar? O poder de grandes latifundiários e produtores de açúcar não é recente nas nossas terras. Durante o período colonial, especialmente do século XVI e XVII, os senhores de engenho compunham uma espécie de nobreza local. Se hoje eles não compõem essa nobreza local, é inegável que essas pessoas ricas e poderosas ainda têm grande influência na nossa sociedade. E influência, inclusive, nos
para os políticos. Muita gente pensa que a classe política é elite. Não, a classe política é manipulada por uma elite ainda maior. Grandes empresários, grandes proprietários de terra, grandes usineiros. Por que o governo, do nada, quando uma usina de cana-de-açúcar está com problema, ela vai lá e ajuda? Será que o governo tem o mesmo olhar para todos os ramos da indústria, para todos os ramos de comércio, da produção agrícola? A gente sabe que não é assim. Então você tem, infelizmente, uma continuidade histórica que é essa ingerência do governo, ou melhor dizendo, essa ingerência desses grandes grupos econômicos no governo, tanto faz se era da época da colônia portuguesa no Brasil ou do Brasil enquanto país independente. Voltando ao quadro. Desde o início da colonização, a lavoura açucareira faz parte da economia brasileira com muito destaque. Assim como no passado colonial, na